Ontem, durante a cerimônia para relembrar o primeiro aniversário dos atos de 8 de janeiro, o presidente Lula e o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, usaram seus discursos para defender a responsabilização das plataformas digitais pela polarização política no país e que levou, segundo eles, à depredação dos prédios dos três poderes no ano passado. Diante dos discursos de ambos, a regulamentação das Big Techs deve ser uma prioridade em 2024. Lembrando que o assunto está travado no Congresso desde que o relator da PL das Fake News, o deputado Orlando Silva, pediu a retirada do texto de pauta em 2 de maio de 2023, por não ter apoio suficiente para a sua aprovação. Meus amigos, a gente já está vendo novamente esse assunto vindo à baila, vindo ao debate público, exatamente porque a gente se aproxima das eleições de 2024, eleições municipais, em que provavelmente as redes sociais serão objeto de regulamentações, de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E claro que essa discussão no âmbito eleitoral vai impulsionar também o debate do próprio Congresso Nacional a respeito da regulamentação das redes sociais para todas as outras finalidades de natureza civil, natureza penal e tudo que envolve essa questão. Renato Batista, qual a sua avaliação sobre esse assunto que certamente discutiremos muito nesse ano? Bom, boa tarde, Kobayashi, boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, eu acho que a gente precisa pontuar algumas coisas aqui quando a gente discute esse assunto sobre regulamentação das redes sociais. Esse é um assunto que está sendo discutido no mundo inteiro. Alguns países criaram legislações com respeito à regulamentação, voltaram atrás, outros países estão vendo como essa legislação se adapta à realidade. Agora, uma coisa que a gente tem que ter como premissa nesse debate é a de não colocar ferramentas que façam com que a gente tenha censura prévia nas redes sociais. Esse é o ponto número 1. E eu acho que o PL 2630, quando ele foi discutido, ele trazia alguns pontos, como, por exemplo, a retirada de conteúdos potencialmente ofensivos, potencialmente danosos. Ele dava várias margens para que se tivesse a censura prévia. Isso a gente não pode aceitar de nenhuma maneira. Então, agora, quando a gente fala, por exemplo, da questão de dar transparência ao algoritmo das redes sociais, eu vejo que isso é um ponto importante. Inclusive, hoje a gente vê muito se falar nas redes sociais das pessoas que possuem ou que acabam sendo colocadas com um tal de um shadow ban nas redes sociais, ou seja, o alcance delas acaba sendo retirado de acordo com o assunto que ela acaba por tratar nas redes sociais. Eu acho que isso deveria ser colocado de maneira muito transparente, as regras do jogo das redes sociais para todos. Quando a gente fala em vedação do anonimato, isso já é algo que já está previsto, inclusive na Constituição, e acho que seria algo muito bem-vindo. A gente só não pode aceitar que essa discussão, que é importante que o mundo inteiro esteja fazendo, seja contaminada com censura e com pautas alheias a essa, Kobayashi. Ana Beatriz, você acha que esse assunto tão sensível, que mexe com a vida de todo mundo, porque todo mundo está na rede social, né? É o novo universo em que as pessoas se comunicam, consegue ser discutido, debatido sem a contaminação da política, sem polarizar, sem ter essa ideologização do tema a respeito da regulamentação ou não das redes sociais? Boa tarde a todos. Eu acho que se essa pergunta tivesse a resposta que sim, a gente já teria evoluído muito mais sobre o tema. Muito dele está parado no Congresso até agora, é por conta dos efeitos políticos que qualquer medida que seja tomada sobre esse assunto vai ter. Eu acho que é importante a gente trazer que essa regulamentação, ela não beneficia A ou B. A gente está vivendo um momento hoje um pouco diferente do que a gente viveu no ano passado, há dois ou 4 anos, no sentido de que hoje existe uma maior percepção das ameaças e dos perigos que o uso desenfreado e não fiscalizado das redes sociais traz. Todo mundo acha aqui na mesa, por mais que as opiniões sejam divergentes, está de acordo que existe uma necessidade de um mínimo de regularização, de regulamentação. Dito isso, a gente tem um problema muito grande a se enfrentar no que diz respeito a como essa fiscalização vai ser feita. Exatamente para, como disse o Renato, a gente não incorrer numa censura prévia e a gente não chegar num lugar de proibição da liberdade de expressão. Então, eu acho que hoje esse projeto está parado porque ninguém tem resposta para essas perguntas.
Felipe Monteiro, meu amigo, essa é a grande preocupação. Vai ter regulamentação, até que ponto? Será que em algum momento a liberdade de expressão, de manifestação, a própria liberdade de imprensa vai se ver ameaçada com essa ideia de se regulamentar as redes sociais? Porque o maior temor de quem é contra, principalmente o PL 2630, é se deparar com um estado de censura, e não só de censura, mas de censura prévia, ou seja, quando você sequer pode falar qualquer coisa. Felipe Monteiro. O Diego lá olhando para a câmera. Felipe Monteiro não é bonito assim não, hein? É bonito assim, sim. Bom, o Kobayashi, eu sempre falei, sempre defendi aqui a necessidade de regular a mídia. As mídias sociais. E eu sempre destaquei que o debate no Brasil, ele é um pouco contraditório e até um pouco errático, não é? A direita, para defender a não regulação das mídias sociais, fala toda hora em censura. E a esquerda, por outro lado, quer colocar por goela abaixo de todo mundo um projeto de lei sem o mínimo de regulação e o mínimo de consenso, não é? Então, eu acho que a direita e a esquerda deveriam sentar na mesa e deveriam criar, né, algum tipo de regulação que pudesse maximizar a liberdade de expressão. E nesse ponto eu concordo com o que o Renato colocou aqui. Eu vejo uma possibilidade, por exemplo, de ter uma regulação da mídia que exponencializa a liberdade de expressão, não retira a liberdade de expressão. Porque da forma como está hoje em dia, no ambiente virtual, as grandes techs, né, o Twitter, o Facebook, o Instagram, eles já fazem essa regulação, não é? Por meio do algoritmo, ele consegue dar mais voz a mim e menos voz, por exemplo, para a direita. E eu vejo vários amigos meus de direita, amigos meus conservadores, que todo dia tem a sua conta no Instagram, nas mídias sociais, no tal do shadow ban, né, que é a sombra, não é? Quando essas pessoas ficam na sombra, por exemplo, o alcance da publicação dela é muito pequeno e elas não podem publicar determinados assuntos por um período. Ou seja, eu consigo identificar nesse aspecto, com maior transparência do algoritmo, uma maximização da liberdade de expressão. E esse tipo de regulação é saudável para a democracia, é importante para a democracia. Vê se pode. As grandes empresas de tecnologias conseguem dar mais voz a um e menos voz a outro. Isso é um absurdo. E engraçado, Kobayashi, porque se você for ver, em vários momentos, as mídias sociais já funcionam como censor. Já funcionam como censor, porque em vários momentos, em várias publicações que eu vejo, ela já coloca que aquela publicação já é fake news, né? Ou seja, as mídias sociais já fazem essa regulação de forma completamente arbitrária, abusiva, porque ninguém sabe a transparência. E outro ponto importante para terminar, a gente sabe que fake news mata. Fake news mata. A gente viu o caso recente aqui do Choquei, não é? Uma menina que tirou a vida por conta de uma publicação falsa. A gente tem que pensar em instrumentos para tentar tirar notícias tidas como falsa de forma muito mais séria. Porque uma notícia numa rede social tem uma propagação muito mais rápido, tem um alcance muito mais rápido. Só aquele caso do Choquei, eu fiquei impressionado, atingiu 80 milhões de brasileiros. Ou seja, metade da população brasileira teve acesso a uma publicação falsa. E a gente não tem instrumentos adequados, eficazes e eficientes para tirar essas publicações de forma rápida do ar. Então, a gente pode discutir uma regulação mínima que maximize a liberdade de expressão sem ser considerado censura. Ô Diego Tavares, eu quero te ouvir, meu amigo, porque, de fato, a gente tem um caso recente da Choquei que reacendeu ainda mais, realçou o debate a respeito da regulamentação das redes sociais, mas atrás de cada post tem uma pessoa. E ainda que haja, de alguma maneira, algum modo de se preservar, de se precaver contra esse tipo de ação, que no caso gerou a morte de uma menina, há sempre uma responsabilidade de um humano que move uma publicação, porque a plataforma não cria a publicação, né? E diante desse fato, parece que se criou uma cortina de fumaça tão grande, de modo a esconder a responsabilidade de quem de fato propagou uma fake news, uma desinformação, como se todo mundo quisesse mirar um holofote para a plataforma e colocando em escuridão aqueles que de fato teriam a chance de, primeiro, não publicar, checar uma informação e, uma vez publicado, de reconsiderar diante do pedido desesperado da mãe da menina, do pedido da própria menina que veio a tirar a sua vida e que encontrou, diante dessa insistência, uma publicação de deboche. Ou seja, é claro que
podemos discutir regulamentação de rede social, podemos discutir uma certa responsabilidade parcial, concorrente, solidária que seja, de uma plataforma, mas não dá para ignorar a responsabilidade de quem cria e propaga notícia falsa nesse ambiente também. Diego Tavares, quero te ouvir. Koba, sua fala é perfeita. Boa tarde para você, boa tarde Renato, Pepe, Ana, boa tarde à nossa audiência da Jovem Pan. É muito importante nós colocarmos algumas premissas aqui, porque nós estamos tendo um debate saudável aqui, onde todo mundo concorda com diversos pontos em relação a uma ideal regulamentação das redes sociais. Renato falou muito bem sobre anonimato, que de fato, como isso também foi ressaltado na fala do Nelson, as redes sociais deveriam ter transparência em relação a quem está fazendo a publicação, deveria ter um CPF atrás de cada tweet, atrás de cada post no Instagram. O PP trouxe também a questão da transparência do algoritmo, que também seria algo indispensável para que todos nós soubéssemos de fato como que opera o cérebro por trás das redes sociais, mas é importante nós colocarmos aqui o quê? Que nada disso está sendo feito através do PL 2630. O PL 2630 não trata de nada disso. Ao contrário, como trouxe o Koba aqui para o debate, trata em grande parte da responsabilização de quem muitas vezes não é responsável, que é a Big Tech. É claro que a Big Tech lucra e lucra muito com atividade na rede social. Mas vamos imaginar um exemplo aqui que vai tornar muito fácil esse entendimento. Imagina que você pede uma pizza lá no iFood e quando você come essa pizza você passa mal. Você vai processar a pizzaria ou você vai processar o iFood? É a mesma lógica nas redes sociais. Lógica, não. Você não pode atribuir à Big Tech essa responsabilidade exacerbada por tudo aquilo que é publicado. Quando que a Big Tech pode ser responsabilizada aí, na minha visão, de uma lógica jurídica, uma lógica de justiça? Quando intimada a retirar um conteúdo, ela não faz. Agora, do contrário, você não pode simplesmente responsabilizar uma empresa por tudo aquilo que é publicado. O PP trouxe um número aqui que é impressionante. 80 milhões de pessoas tiveram acesso a uma publicação. Imagina que essas 80 milhões de pessoas tenham o potencial de compartilhar isso. Enfim, exponencialmente é um número avassalador. Então, o que nós precisamos colocar como premissa nesse debate é que nós precisamos atribuir a responsabilidade a quem tem responsabilidade. E nós precisamos também tirar um pouco das costas do particular, das costas das empresas, uma responsabilidade que deveria ser do Estado. Porque, em tese, todo o nosso aparato legal já daria conta de regulamentar as relações das redes sociais. Por que nós não conseguimos fazer isso? Porque uma liminar que poderia sair em horas para derrubar um conteúdo falso demora dias para sair. Se uma liminar da justiça saísse em horas e nas horas seguintes uma publicação falsa fosse derrubada, nós não estaríamos discutindo isso daqui. Agora, se o Poder Judiciário não dá conta de receber e de tratar todas as demandas que recebe, isso não pode ser um problema da Big Tech, é um problema do Estado brasileiro. E deixa eu colocar um outro ponto aqui que é alarmante também. Nosso judiciário é lento porque ele é abarrotado de processos. E o maior litigante que nós temos hoje no Brasil, a pessoa que mais participa de processo no Brasil, é o próprio Estado. Ou seja, nós temos uma justiça lenta que não consegue dar conta da dinâmica das redes sociais porque o Estado abarrota o judiciário de processos. Então, isso tem que ser trazido para o debate. Agora, debater órgão fiscalizador, colocar a responsabilidade que hoje está com as Big Techs na mão do Estado, só vai trocar a cara do problema, mas não vai resolver efetivamente o problema das redes sociais. Pediu, Felipe Monteiro? Não, eu pedi, cara. O Diego tá vindo muito bem. Estava até caminhando para um consenso, aí no final tem que dar uma escorregada, né? Como sempre, né? Escorregada não. Impressionante como o Diego não consegue dar uma bola pro gol, né? Marcar um gol, né? Mas tava quase. No finalzinho deu aquela escorregada. Eu mandei no ângulo. Ô Diego, eu te falo uma coisa, Diego, de todo o coração. O problema da questão das mídias sociais não tem nada a ver com o problema de aparato estatal. O problema é que a legislação atual não consegue, de certa forma, responder às demandas que são geradas por conta do novo modelo tecnológico de mídias sociais. Isso é um problema do Estado. Mas não é. Por exemplo, eu te dou um exemplo concreto. Eu até fiz uma conta assim básica. Vamos lá. A menina soube que estava tendo uma vítima de fake news pela plataforma Choquei, pelo site, página Choquei. Ela tem que procurar um advogado. Quanto tempo você acha que ela vai conseguir identificar um advogado para cuidar do caso dela? Lá no meu escritório a gente faz isso em um dia. Não, achar você. Ela tem telefone? Não, ela tem que procurar alguém de confiança dela. Tem que conversar com 1, 2, 3, assinar contrato de honorários. Não é assim que funciona. Ou seja, horas. E 1 hora já é suficiente para ter milhões de impulsionamento, milhões de compartilhamento, causando danos irreversíveis. Aí vamos lá que ela consegue contratar um advogado e seja tão eficiente quanto você. Né? Faz em algumas horas a petição, protocola
no site do Tribunal de Justiça e tenta falar, aí o advogado vai lá conversar com o juiz. Ele tem que pegar o carro dele, tem que ir até o juiz, e o juiz não necessariamente está lá. Você sabe como é que funciona. E às vezes ele não consegue julgar o caso em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, porque tem várias tutelas de urgência na mão dele para ser decidida. Às vezes ele demora dias. Tem um caso meu, sendo bem sincero, que a tutela de urgência foi julgada em 1 semana. Já é suficiente para matar várias pessoas. Isso é um problema do Estado. Estado. E mais do que isso, é a lentidão, é problema que a gente tem que pensar em instrumentos muito mais sérios. Por exemplo, por que a justiça eleitoral, nesse caso, funciona por horas? Porque tem uma legislação... Porque nós temos uma demanda para a existência de uma justiça eleitoral. Por que nós não podemos criar varas especializadas, como se faz para tudo nesse país? Isso é legislação, meu amigo. Você matou agora, você concordou comigo agora. Então vamos criar uma legislação... Você concordou comigo, você diagnosticou um problema no aparato estatal. Você concordou comigo. Porque se você tem que criar varas especializadas para a questão do crime cibernético, isso é uma questão de regulação. É uma questão de legislação. Mas você vai estar regulamentando as redes sociais nos moldes da legislação vigente. Você vai criar uma organização administrativa, que aí tem que ser feita através de lei. Não é nem através de lei. É isso. A vara especializada é criada por resolução dentro do próprio Tribunal de Justiça. Você concordou comigo. É instrumento legal. O instrumento normativo não é uma lei. Mas é instrumento legal. Você vai estar regulando as relações das redes sociais com o aparato legal que já existe. Escuta uma coisa. Regulação... Portaria, é tudo lei. Portaria, é tudo lei em sentido amplo. Ou seja, é uma questão de política legislativa, entendeu? Mas a questão é maior e mais profunda. A gente tem que pensar em instrumentos modernos e contemporâneos que consiga responder e causar menos danos e menos vítimas na população. Vamos girar a mesa que a Ana pediu também. Fala, Ana. Meninos, eu estava à beira de interromper vocês, porque vocês estão numa discussão que ela é extremamente saudável, mas vocês estão se esquecendo de uma coisa básica, que a gente pode atuar em várias frentes. Não é necessário que você regulamentar por meio de aí, portaria, legislação lato senso, não significa... Tem que falar português. Desculpa. Legislação geral, portaria, normativo. Coisa de Harvard. Desculpa. Enfim, o fato de você ter a regulamentação, e eu acho que todo mundo nessa mesa hoje está de acordo com isso, não significa que eu precise isentar completamente a provedora, né? As big techs, como a gente está dizendo. A gente pode, inclusive, na minha opinião, deve ter uma atuação que seja de várias naturezas. As big techs lucram, e lucram muito, como você bem disse, e elas precisam ter um mínimo de mecanismo de controle. Porque se elas forem isentas de responsabilidade, aí que elas não vão fazer nada. A gente está aqui discutindo alguns casos práticos e, mais de uma vez, eu já vi acontecer de liminar referente à reativação de conta em rede social não ser cumprida porque nem tem sede no Brasil, então tem que falar com a pessoa no exterior. Não existe isso. E aí eu acho que entra a questão do governo, que é fundamental. Para uma empresa dessa operar aqui, tem que ter sede aqui. Ana, só tem um ponto em relação ao que você disse. A tendência que, quando nós falamos em responsabilidade das Big Techs, é atribuir para a Big Tech praticamente uma responsabilidade automática quando uma notícia falsa é veiculada na plataforma. Eu faço aqui uma previsão. Se isso for implementado, nós estaremos expulsando praticamente todas as redes sociais da atuação no nosso país. É impraticável exigir que uma empresa monitore 100% do conteúdo que é veiculado. O que nós temos que exigir é o quê? Celeridade da nossa justiça para que um conteúdo potencialmente lesivo que seja publicado numa rede social seja excluído com a mesma celeridade. Atribuir essa responsabilidade à Big Tech vai inviabilizar a atividade dessas empresas no país. Nós vamos ficar sem redes sociais aqui. Para fechar, Renato Batista. Vamos lá. E isso que o Diego falou vai fazer com que as Big Techs ao averiguarem que determinado conteúdo foi postado e que este conteúdo em algum momento pode ser questionado por alguém, ela vai fazer a censura prévia para não ter que ser responsabilizada por aquilo. Eu vejo as redes sociais hoje muito mais como uma arena do jogo, onde as pessoas que estão lá, elas entraram naquela rede, elas publicam aquela rede e elas são responsáveis por aquilo que elas publicam. E não culpar a arena do jogo, culpar o campo de futebol pelo que é feito lá dentro. Posso só fazer um parênteses? Para fechar em 30 segundos, Pepe. Para terminar, não, até menos que isso, né? Todo mundo está discutindo o dever de cuidado.
que é a obrigação e responsabilidade da plataforma em cuidar do gerenciamento do conteúdo que lá está, não é? Então, essa ideia do Diego, que ela iria fugir da jurisdição do Brasil por conta disso, não vai funcionar, porque todo mundo está indo para o mesmo caminho na discussão. Então, é obrigado, sim, a gente pensar em uma forma de responsabilizar, ou então criar responsabilidade para as redes sociais terem condição e instrumento para tirar uma notícia falsa do ar. Meus amigos, a gente vai